os corredores de Bercy pegam fogo. Arnaud Montebourg, ministro da Economia, acaba de saber que a Alstom está negociando em segredo com a General Electric. Ele reage furioso. Não é desmembrando a Alstom que vamos salvar a indústria francesa. Ele luta, publica um decreto, ameaça bloquear a venda, mas perde. François Hollande, então presidente da França, vai decidir. Um jovem de 37 anos, conhecido por vocês, substitui-o em Bercy, Emmanuel Macron. A venda ocorre por 12,4 bilhões de euros e, junto dela, o controle das turbinas nucleares francesas. Vai para os americanos uma joia vendida, antes usada nas usinas nucleares do país. Mas a Alstom não é caso único. Vamos voltar ao ano 2008. Petinei, gigante do alumínio engolido por um grupo americano, Arcelor, número 1 europeu do aço, comprado por um indiano. Technip, pioneira no petróleo offshore, foi incorporada por um gigante anglo-saxão, avançando para 2024. Desta vez, não é mais o aço ou a energia, é o paracetamol, o remédio que todos os franceses têm no seu armário de remédios vendido para um fundo americano como uma mercadoria qualquer. Hoje, a França já não possui quase nada da sua indústria. Os logotipos ainda são franceses, as sedes sociais às vezes também, mas as decisões, o dinheiro, o poder, eles estão em outro lugar, em Nova York, em Pequim, em Nova Delhi. Mas então, como a França, sétima potência mundial segundo o FMI, deixou escapar seus campeões? Por que as elites francesas venderam tão barato algo que outros países tanto protegem? Foi inevitável ou uma decisão deliberada? Olá, equipe Mentalidade Empreendedora, espero que vocês estejam bem. Após todas as suas sugestões de vídeos sobre o declínio de empresas francesas como Naf e Alstom, decidi fazer um vídeo mais amplo sobre a situação industrial da França nesta investigação. Vamos relembrar a Era de Ouro, quando a França era uma potência industrial, a grande liquidação, as aquisições que mudaram o país e a fuga para frente. Saúde, tecnologia e agroalimentação vivem isso agora, com as habituais lições de negócios e políticas desse naufrágio. História de orgulho perdido, ingenuidade econômica e soberania transferida. Uma história que questiona: é possível ser uma grande nação sem indústria? Estamos nos anos 20, a França industrial está a todo vapor. Em Belfort, a fábrica da Alstom produz turbinas a vapor que equipam as usinas nucleares francesas. Em Dunkerque, os altos fornos da Usinor, futuros Arcelor, cospem fogo em Grenoble. Pechiney fabrica o alumínio usado em aviões, trens e prédios no mundo todo. As sirenes das fábricas no país marcam o ritmo diário. A indústria é o motor da economia. Responde por 24% do PIB francês, emprega 5,3 milhões de pessoas e gera 1 em cada 4 empregos. A fábrica é a base do país. Na época, a França ainda era um país produtor, construtor e exportador, não dominado pelos serviços. O feito na França não é um argumento de marketing, é uma realidade industrial. Mas a Era de Ouro nunca dura para sempre. Nos anos 80, a França vai entrar em uma fase de desindustrialização, que está ligada, por um lado, à terciarização de sua economia e, por outro lado, à diferença de custos da mão de obra. Em relação aos países em desenvolvimento, em um contexto de globalização e de deslocalização em massa, mas enquanto a França lida com seus altos custos e sua burocracia, outros países vão se adaptar. A Alemanha otimiza todos os seus custos, suas exportações, suas PMEs industriais. O Japão robotiza suas linhas de produção. A China observa, copia e depois ganha força. Os números da queda são brutais A indústria perderá 1 milhão de empregos, 36% do total. Sua participação no PIB cairá 10 pontos, chegando a 13,4%. Em 2018, eram 25%. Na Alemanha, 19,7%, na Itália e 16%. Fábricas fecham e conhecimentos se perdem, afetando regiões como Lorena, Norte e Vale do Ródano, em Lyon.
A França, ao lado do Reino Unido, foi um dos países industrializados mais afetados pela desindustrialização nas últimas décadas, mas poucos admitem isso. O discurso oficial destaca a transformação econômica e modernização, defendendo que finanças substituirão o aço e os serviços compensarão. A realidade é mais complexa. A França mudou sem perceber, passando de produtora a dependente. É nesse momento que surgem os oportunistas, não com tanques, mas com ternos elegantes, apresentações de PowerPoint e bilhões em dinheiro. E justamente, ao contrário do que você pode pensar hoje, criar uma empresa está longe de ser a parte mais difícil. O problema mesmo é o que vem depois: registro, contabilidade, declaração, banco e burocracia. Frédéric Pierrucci, executivo da Alstom e presidente mundial da divisão de caldeiras, desembarca do avião. Ele veio para uma viagem de negócios, mas assim que sai do avião, o FBI aparece, coloca algemas, leva para a custódia e o encaminha para uma prisão de segurança máxima. O motivo? Corrupção. Ele é acusado de usar 2 consultores para enviar propina a agentes públicos da Indonésia para conseguir um contrato de usina termoelétrica a carvão de 18 milhões de dólares em Tarakan, Indonésia. Você deve se perguntar, qual a relação com os Estados Unidos? Essa prisão ocorre durante a compra da divisão de energia da Alstom pela General Electric. A prisão de Pierrucci visava pressionar a diretoria da Alstom a cooperar com o Departamento de Justiça. A Alstom, gigante francês da energia, fabrica turbinas para usinas nucleares, equipa os trens TGV e exporta seu know-how globalmente. Em 2014, a Alstom está endividada, sob pressão e vigilância americana, desde 2010. Os Estados Unidos acumulam provas, interceptam e-mails e interrogam dirigentes. Quando a vantagem surge, a tensão explode e os escritórios de Bercy entram em ebulição. Arnaud Montebourg, então ministro da Economia, descobre o tamanho do acordo entre Alstom e General Electric. Ele considera a pressão judicial do Xinhua um cavalo de Troia econômico e se opõe à venda. O desmantelamento da Alstom não é inevitável nem saudável. Montebourg faz de tudo. Ele emite um decreto de controle de investimentos estrangeiros para bloquear a operação. Denuncia o desmembramento industrial e impõe condições. O Estado deve entrar no capital da Alstom com 20% e 3 empresas conjuntas devem ser criadas com a GE no setor nuclear, nas redes renováveis. Mas a decisão política já foi tomada. François Hollande, então presidente, aprova a venda. Em agosto de 2014, Montebourg sai do governo. Macron assume e finaliza o acordo. Em novembro, a venda é concluída. A General Electric assume o controle da divisão de energia da Alstom e, junto com ela, as turbinas Arabelle, as mais potentes do mundo, que convertem vapor nuclear em eletricidade. Como resultado, a General Electric agora detém cerca de 80% do núcleo tecnológico do setor nuclear francês. Em 4 anos, um processo judicial americano se transformou em uma tomada de controle estratégica. Se você está preocupado com Pierrucci, ele passa 14 meses na prisão antes de ser libertado sob fiança. Na semana em que o governo francês aprova a compra da Alstom pela General Electric, ele escreverá o livro O Armadilha Americana. Ele revela a manipulação e o uso da lei americana anticorrupção para interesses econômicos. Mas já é tarde. A Alstom Energia já foi, e não é um caso isolado. Em 2003, a Pechiney, gigante francês do alumínio, fundada em 1855 e atuante em eletrometalurgia e embalagens, foi alvo de uma OPA pela canadense Alcan. Hostilizada e fragilizada, a Pechiney foi absorvida por 4 bilhões de euros e hoje não existe mais. Em 2006, temos a Arcelor, a número 1 europeia do aço, nascida da fusão em 2002 entre a francesa Usinor, a luxemburguesa Arbed e a espanhola Aceralia. Em 27 de janeiro de 2006, a indiana Mittal Steel Company lança uma OPA hostil de 18,6 bilhões de euros. A Arcelor se defende e busca apoio do russo.
Severstal, mas em 25 de junho de 2006, com oferta de 26,9 bilhões de euros, o conselho da Arcelor aceita por unanimidade. Em 26 de julho de 2006, a Arcelor desaparece dos índices da Bolsa Francesa. Prometeram manter empregos, mas milhares foram cortados e altos fornos franceses fechados para sempre. A lição foi aprendida? Isso ainda não acabou. Em 2017, a Technip, líder francesa em engenharia offshore de petróleo. Em 17 de janeiro do mesmo ano, a Technip se fundirá com a americana FMC Technologies, criando a Technip FMC. A nova empresa tem sedes em Houston, Paris e Londres. O CEO é americano e Thierry Pilenco, ex-CEO da Technip, vira presidente executivo. Em 2019, ele sai da empresa com 14 milhões de euros em indenizações, enquanto o grupo registra prejuízo de 0,9 bilhão de dólares em 2018. Segundo os observadores, a saída de Pilenco marca a tomada de poder pelos americanos. Também há a Lafarge, fundada em 1833, pioneira mundial no setor de cimento. Em 7 de abril de 2014, Lafarge e Holcim anunciam fusão, efetivada em 10 de julho de 2015 com 3 alterações ao plano inicial. A paridade muda, tornando os acionistas da Holcim majoritários, uma renúncia do CEO francês, Bruno Lafon, à direção geral, e a sede, como você pode imaginar, é transferida para a Suíça. E para agir corretamente, como um assassino profissional, sem deixar rastros, em 2021, Lafarge Holcim muda o nome para Holcim. A sede operacional em Paris fechou. As decisões agora vêm de Zug, Suíça. Lafarge deixou de existir. Você certamente tem uma. Está em todos os armários. Na farmácia francesa, ao lado do Smecta e do xarope para tosse, é um reflexo nacional. Dor de cabeça, febre ou ressaca, Doliprane. Tão presente no dia a dia francês que ninguém pensa em controle estrangeiro. Porém, em outubro de 2024, a Sanofi anuncia que entrou em negociação exclusiva com o fundo de investimento americano Clayton, Dubilier e Rice para a venda de 50% de sua filial Pella, que comercializa o Doliprane. A avaliação é baseada em um valor de cerca de 16 bilhões de euros. O governo francês entra em pânico. O ministro da Economia, Antoine Armand, anuncia acordo entre Estado, Sanofi e fundo de investimento. O Estado francês vai entrar no capital através da BPI Finance, em cerca de... Segurem-se bem, porque isso não vai mudar muita coisa. 2% do capital. Vocês começam a entender. Como nas demais empresas que perderam garantias, há penalidades previstas de até 40 milhões de euros se as linhas de produção pararem. 100 mil euros por demissão econômica e 100 milhões se a produção das 250 milhões de caixas de paracetamol não for mantida na França. Promessas? Até quando? Ninguém pode dizer, mas a mensagem é clara. Até mesmo os medicamentos essenciais se tornaram ativos financeiros negociáveis, e o Doliprane está longe de ser um caso isolado. Tessier, marca de xarope, fundada em 1720, simboliza lanches de aniversário e encontros familiares. Em 2010, a Britvic comprou a Tessier por 237 milhões de euros. Em 2024, a dinamarquesa Carlsberg, quarta maior cervejaria do mundo, adquiriu a Britvic e, assim, a Tessier. A marca francesa, tricentenária, passa para o controle escandinavo e, por isso, atualmente, existe o risco de a marca encerrar suas atividades na França. Podemos citar Amora ou Mai, mostardas e condimentos franceses comprados pela Unilever, que fechou as fábricas históricas de Dijon e Appoigny, resultando na perda de 144 empregos. Além da alimentação, a tecnologia também é destaque. A Atos, empresa francesa de informática, talvez mereça um vídeo próprio. Aliás, essa empresa é fundamental em cibersegurança, nuvem e inteligência artificial, tendo gerenciado a segurança dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, apesar de dificuldades financeiras. A Atos negocia exclusivamente com o Estado francês a transferência das atividades estratégicas de computação avançada e cibersegurança.
Um processo de cessão separado ocorrerá com base em uma lista de compradores aprovada pelo Estado. O gigante da tecnologia francesa está sendo dividido aos poucos. Antes eram joias da indústria, hoje estão nos remédios, geladeiras e computadores. A verdade é que a França já não tem meios para suas ambições. Não existem fundos soberanos tão fortes quanto os da Noruega, com 1,5 trilhão de dólares, ou de Singapura, com 700 bilhões de dólares sob gestão. Sem estratégia industrial clara ou visão de longo prazo, as vendas crescem aos poucos, marca a marca, medicamento a medicamento. Um dia, os franceses vão abrir seu armário de remédios, sua geladeira, seu computador e vão perceber que quase nada mais é francês. E há 5 razões para isso. Alstom, Pechiney, Arcelor. Essas vendas não são acidentes, é um padrão. O curto prazo substituiu a estratégia e a indústria virou uma variável de ajuste. Na minha opinião, há 5 razões para isso. A primeira é que produzir na França custa muito caro. As contribuições sociais representam cerca de 30% do custo do trabalho, contra 20% na Alemanha. Desde a liberalização do mercado de eletricidade, industriais pagam até 25% mais pela energia que concorrentes alemães. Resultado, 2 opções: ser comprado por estrangeiro que vai deslocalizar. Enquanto isso, a Alemanha protege, investe em robôs e formação técnica. Mesmo que sua situação piore, sua indústria ainda é relevante. 19% do PIB contra 9% da França em 2024. A segunda razão é a burocracia. Abrir uma fábrica na França leva de 7 a 9 meses, enquanto na Espanha ou Polônia, de 2 a 4. Normas, autorizações e recursos fazem a lentidão atuar como um imposto invisível. O problema não é a proteção social, mas a agilidade na execução. Os americanos dizem: "Money loves speed". O dinheiro gosta de velocidade. E para uma empresa, se ela tiver que escolher, ela vai para onde é mais rápido. Falta visão de longo prazo. O planejamento econômico se limita a 5 anos, enquanto Alemanha, Coreia e China fazem planos extensos. Por décadas, a Noruega converteu a receita do petróleo em um fundo soberano de 1,5 trilhão de dólares americanos, o maior do mundo. A França só possui a BPI França, com cerca de 50 bilhões em ativos, ou seja, enquanto outros compram, a França vende. Depois há o mito do mercado autorregulado. Por 40 anos, a doutrina estatal foi: o mercado é superior ao Estado. Resultado: privatização, desregulamentação e abertura à concorrência. Porém, outros não seguem as mesmas regras. A China subsidia fortemente seus setores estratégicos. Os Estados Unidos, como vocês já entenderam agora, se protegem em todo o mundo. A Alemanha bloqueia aquisições estrangeiras nos setores de energia e defesa. E a França é o mercado. Mas um mercado sem estratégia sempre acaba vendendo a estratégia. E para terminar, há o desalinhamento cultural. As elites econômicas francesas, formadas em Harvard, LSE e Wharton, pensam em lucro trimestral, não em soberania industrial. Ceder uma joia nacional agora é visto como otimização, mas uma empresa representa mais que um ativo. Envolve profissões, know-how e identidade. Hoje é evidente, setores da economia foram absorvidos por grupos estrangeiros, não por fraqueza, mas pela convicção de que a era industrial terminou. Mas quando um país deixa de produzir, ele também deixa de inovar. E agora, ainda é possível retomar o controle ou já é tarde demais? Spoiler, não. Mas na minha opinião, vai ser difícil. A França industrial perdeu muito, mas não tudo. Alguns setores resistem, como luxo, aeronáutica, energia nuclear, defesa e espaço. LVMH, Hermès e Dior lideram o luxo global. A Airbus continua sendo o único verdadeiro rival da Boeing, por enquanto. Antes da chegada dos chineses, a Dassault ainda é sinônimo de excelência tecnológica. E o Ariane Group continua enviando satélites para o espaço. Os pilares permanecem, mas é essencial preservá-los. Compartilho algumas ideias e adoraria ler as suas nos comentários. Soberania não se vende.
Quando uma empresa estratégica é controlada por estrangeiros, muda-se o poder de decisão, produção e arbitragem, não só as ações. Estados Unidos, China e Alemanha traçaram linhas vermelhas e protegem setores como energia, defesa, saúde e tecnologia crítica, que não ficam abertos ao mercado. A soberania industrial não é um ativo, é uma alavanca de vigilância, sobrevivência econômica. A segunda ideia seria criar um fundo soberano. A França não possui um escudo. Em crises, um fundo soberano industrial ajudaria a recomprar, reestruturar e proteger empresas estratégicas, evitando seu exílio, sem nacionalizá-las, para Wall Street, Pequim ou Riad. O mercado prioriza rendimento, não soberania, e não é tão eficiente. Nenhuma potência surgiu apenas confiando no mercado. É necessário definir prioridades e planejar. A reindustrialização é possível, porém lenta. O Plano França 2030 prevê 54 bilhões de reais em tecnologia do futuro, como baterias, hidrogênio, semicondutores e saúde espacial. Desde 2020, já foram mais de 300 projetos de relocalização. À luz do dia, Norvolt, em Dunkerque, Vercors, em Grenoble, sinais fracos, mas reais. Reindustrializar exige fábricas perto das cidades, formação técnica, menos burocracia e coragem política. Sem indústria, não há soberania. Sem soberania, não há poder. E sem poder, não há independência. A história industrial francesa continua. Ainda não acabou. Alguém terá coragem de ligar as máquinas? Ao contrário da Peugeot, joia da indústria francesa, que após um erro trágico foi absorvida pelo grupo Stellantis contra sua vontade, como mostra o vídeo.